com o RF News com muita análise. Nós adultos ficamos extremamente apreensivos, né, com a guerra, com tudo que está acontecendo na Ucrânia, né? Você imagina o que isso pode causar nas nossas crianças? Sobre esse assunto, vamos conversar com a Silvana Tamassia, da Elos Educacional. Seja bem-vinda, Silvana, aqui ao RF News. Olá, tudo bem? Obrigada. Silvana, não é possível, né, a gente blindar as crianças, é claro, da realidade da guerra, mas como que a gente deve lidar com esse assunto tão delicado? Pois é, a gente vive atualmente nessa sociedade da informação, né, onde a informação está por todos os lugares, não tem como a gente garantir o que elas estão vendo fora e fora da escola principalmente, né, e nem como não deixar esse assunto, como deixar fora da escola. Então, o que a gente precisa fazer é estar aberto, acolher, ouvir, não esconder o que está acontecendo, mas não trazer uma visão sensacionalista para o tema, né? E é importante a gente abrir esse espaço de acolhimento, de escuta, para que elas possam trazer as dúvidas, essas demandas e entender onde elas estão ouvindo, o que elas viram, se os colegas estão comentando, se elas estão falando sobre isso em casa. Então, a conversa, ela é a melhor maneira da gente entender e também considerar os contextos, né? Como a gente está falando, pensando no Brasil todo, a gente tem diferentes contextos. Nós temos lugares, por exemplo, que dentro das escolas a gente tem crianças que são refugiadas de guerra. Então, a gente pode usar esse contexto local para também fazer essa conversa, para também entender que essa situação está acontecendo agora, mas que outras vivências já existiram e pode ser que ali no contexto a gente possa também discutir sobre isso e trazer outras experiências para essa conversa. Silvana, eu vi numa reportagem, na verdade, um refugiado, ele era um pai, né? Ele não é ucraniano, então, portanto, conseguiu sair do país. E ele falou para as duas crianças que, na realidade, eles estavam indo para a Polônia para visitar alguns parentes. Ele não disse a realidade da guerra, porque isso é muito pesado para as crianças. Nesses momentos, é melhor a gente poupar ali, porque o universo infantil é totalmente diferente do nosso, né? Uhum. Então, a gente tem que avaliar cada contexto, né, e avaliar a faixa etária e em que momento essa situação está acontecendo. Então, talvez ali dentro da família, essa situação funcionou melhor para eles e ele consegue lidar com isso até sair de dentro do contexto, né? Aqui nós estamos falando de quem está distante, fora do contexto, mas dentro do contexto também teve pessoas que deram depoimentos de que estavam colocando as crianças para desenhar sobre aquilo que estava acontecendo, porque através do desenho elas começam a expressar um pouco e colocar para fora esse sentimento, né? Então, essa também é a estratégia que a gente pode usar aqui, para quem está distante da realidade, mas que muitas vezes está com esse sentimento, né? Essa questão da empatia com quem está lá longe, às vezes mesmo estando aqui, as crianças sentem também, né? Então, a gente tem que avaliar cada situação, avaliar essa faixa etária e dentro da realidade que você está vivenciando, se é melhor naquele momento trazer um outro contexto ou não, ou trazer a realidade aí já naquele momento, né? Crianças menores, né, ali de 3 anos, como que é possível a gente explicar para elas isso tudo que acontece? Você falou, né, de desenhos e tudo, porque às vezes você está assistindo ali a notícia, a criança está brincando, vê, pergunta, como é que a gente pode dizer sobre isso que acontece no mundo, né, que é tão terrível, tão doloroso? Uhum. Eu acho que em todos os assuntos que são um pouco polêmicos, né, e que são difíceis de serem abordados, a gente precisa ouvir as crianças menores, entender até onde a gente pode entrar no assunto, porque às vezes a pergunta dela é uma coisa que está incomodando naquele momento e a gente responde aquilo e resolve. Então a gente não precisa trazer todo o contexto, querer contar sobre toda a guerra quando ela traz uma pergunta simples de algo que ela viu ali naquele momento e ela quer entender mais. Então, ouvir, ter essa sensibilidade para saber até onde a gente pode abordar é a primeira coisa. Né? A gente falou do desenho, também a gente pode usar as histórias, né? A gente tem várias histórias infantis que tratam sobre temas de guerra
de maneiras diferentes, que às vezes falam sobre conflitos, né? E a gente pode usar isso também para poder abordar, mas primeiro sempre partindo disso, o que elas estão trazendo no caso das menores, né? Então, qual é a questão que está afligindo elas, por que será que isso está trazendo essa aflição para elas naquele momento? E aí as histórias, a conversa, a roda de conversa é uma estratégia que a gente usa muito com as crianças pequenas na escola e que em casa a gente pode sentar também para conversar e ouvir as crianças e entender quais são essas angústias dela ou quais são só as dúvidas, né? Às vezes ela está vendo e quer só entender alguma coisa, né? Não é algo que ela está sentindo, uma preocupação de estar perto, né? Mas pode ser sim, né? Às vezes a gente está vendo aí no mundo que a gente vê hoje, a gente tem tanta informação e às vezes uma coisa que está longe sempre tem algum impacto aqui perto, né? Então elas podem ter essa preocupação de o quanto isso vai chegar aqui perto. Então, acho que tranquilizar e trazer sempre essa ideia da importância da gente conversar e trazer o diálogo para mediar os conflitos que a gente fala desde os pequenos na escola, né? E que nesse momento de guerra a gente quer que o diálogo prevaleça aí. E nós fomos às ruas, Silvana, para saber como esse assunto, né, está sendo tratado em casa com as crianças. Vamos dar uma olhadinha. Para explicar para uma criança sobre essa guerra, como que faz? É fácil ou é difícil? Ah, não é fácil não, né? Porque essas coisas aí é meio complicado, né? Tem que responder para ele que tem que ter paciência, né? As coisas aí não é assim, tem que, né? Resolver tranquilo, né? Não adianta você ficar comentando, você tá me entendendo? Já é complicado, é só uma desgraça que você vê aquilo lá. Deus que me perdoe, desculpa até... Porque você vê aquelas crianças presas, você vê aquela devastação, muita gente morrendo inocente. Então é melhor você mudar de canal, trocar o disquete, falar coisas positivas, né? Que Deus está acima de tudo, né? Que isso daí já é bíblico, é guerra, é peste, essas bragaiadas que está acontecendo. Então, só Jesus. Então a gente tem que alimentar a cabeça deles com outras coisas, não é verdade? Acho que a gente tem que... Eu penso assim, né? Eu não tive oportunidade para estudar, mas eu oriento dessa maneira. De falar coisas positivas, né? Que Deus está acima de tudo, né? Que isso daí já é bíblico, é guerra, é peste, essas bragaiadas que está acontecendo. Então, só Jesus. Então a gente tem que alimentar a cabeça deles com outras coisas, não é verdade? Acho que a gente tem que... Eu penso assim, né? Eu não tive oportunidade para estudar, mas eu oriento dessa maneira. Senão, a cabeça da criança é gente super inteligente. Se começar a aglomerar muita coisa, então vamos falar de bom, de beleza, do dia a dia que a gente vive, não é verdade? Eu penso dessa maneira. As crianças elas têm visto, né, nos noticiários e eles querem saber, né, realmente o que acontece. Tem um netinho de 3 anos que vai fazer 4, uma netinha, e um de 9 anos e tem um... Eu não tive oportunidade para estudar, mas eu oriento dessa maneira. Senão, a cabeça da criança é gente super inteligente. Se começar a aglomerar muita coisa, então vamos falar de bom, de beleza, do dia a dia que a gente vive, não é verdade? Eu penso dessa maneira. As crianças elas têm visto, né, nos noticiários e eles querem saber, né, realmente o que acontece. Tem um netinho de 3 anos que vai fazer 4, uma netinha, e um de 9 anos e tem um netinho também de 3 meses. E como o senhor faz para explicar essa situação toda que está acontecendo? Então está muito difícil para a gente explicar porque a guerra, sabe como é que é ruim para todos, né? E eles nunca viram, né? A gente já passou por outras situações, a gente sabe, mas eles não entendem, né? Estão sofrendo muitas crianças com isso. Eu vou explicar para ele como começou a guerra, né? E vou falar para ele que os países têm que se unir, não pode existir guerra, né, entre as pessoas, até porque somos todos humanos, né, todos iguais, independente da cor, raça, gênero. Então é isso, eu vou explicar para ele. Um assunto como esse, é difícil falar com criança? Sim, muito, porque as crianças não entendem, né, no caso ele não fala, eu tenho um filho de 10 anos, então ele já entende um pouquinho. Aí é um caso complicado, porque as crianças elas não têm maldade. Então a maldade ela está mais nas pessoas mais velhas mesmo. Se um dia eles te perguntarem,
O que é a guerra? Ou por que está acontecendo essa guerra? O que o senhor vai responder para eles? Eu vou responder que hoje é os problemas dos políticos. Porque a gente nem tem que pensar, não pode nem estar falando, às vezes você é penalizado por causa desse do político. Tanto faz fora, com o Brasil, os deputados, os senadores, a gente vê tanta coisa, tanta coisa. Cadê a saúde pública, os menos favorecidos, a calamidade que está o povo, a situação financeira, a fome, você está me entendendo? E aquele pessoal, eles estão preocupados com isso? Hã? Será que eles estão preocupados com o outro lado do mundo, entre aspas, né? Agora, é um querendo engolir o outro, agora chega essa época de eleição, o povo tem que acordar para a vida. Tá aí as pessoas colocando aí as suas opiniões, alguns explicam que é culpa dos políticos, né? Como a gente viu agora desse senhor, Silvana. Cada um do seu jeito, na sua família, no seu contexto, né? Com o seu conhecimento, tenta explicar para as crianças e deixar elas mais aliviadas, né, Silvana? Uhum. Eu acho que a gente tem aí um meio termo nas situações, né? Então, acho que as crianças maiores, a gente tem que trazer um pouco mais do contexto real para elas, né? Então, a gente não adianta querer dizer que é uma coisa do mocinho e do bandido, né? Como a gente faz aí nas brincadeiras, mas falar um pouco dessa questão do conflito e de como isso está presente no dia a dia, por exemplo, dentro da escola, dentro da sala de aula, a gente discute muito essas questões de conflito com eles. Então, trazer para a realidade da guerra e mostrar que tudo o que está acontecendo partiu de algo, de um conflito que não foi debatido, que não foi pensado em quais as possibilidades de organização sem ser uma guerra, né? Acho que nós estamos no século XXI, não dá para a gente imaginar que a gente precise chegar numa situação dessa e que a gente não possa ter um diálogo antes de tudo isso, né? E também, acho que pensar em que a gente não tem como tirá-los desse contexto. Então, ao mesmo tempo que a gente não vai bombardeá-la com essas informações, como alguns colocaram, né? Muita coisa ruim, muita notícia ruim, até para os adultos, né? A gente não quer ficar o tempo todo ali ouvindo só tudo de ruim que está acontecendo. Então, a gente precisa mediar, precisa entender o que a gente pode trazer para que a situação real seja entendida pelas crianças que já são maiores, mas também não precisa deixar essa carga negativa e deixar elas constantemente ali em frente às notícias, às imagens, algumas coisas que podem causar maior ansiedade ainda, né? A gente já está vivendo um contexto difícil, as crianças passaram aí por um período longo de pandemia, e muitas ficaram fora da escola, que tiveram perdas na família. Então, a gente precisa trazer esse contexto e trazer esse acolhimento, essa explicação sem esse sensacionalismo, para que a gente consiga colocá-las a par da situação, de acordo com aquilo que é possível dentro do contexto de cada faixa etária, de cada local, e, ao mesmo tempo, preservar essas questões socioemocionais, discutindo como é que a gente pode se apoiar, como é que a gente pode apoiar as pessoas que, com certeza, algumas crianças podem ter parentes na região, né, descendentes, e trazer isso como uma forma de solidariedade, como é que a gente mesmo de longe pode apoiar e mostrar não só o lado do conflito, mas o lado da solidariedade que surgiu fortemente também aí nesse contexto de guerra, né? Quantas imagens a gente tem em relação a isso e fortalecer esse lado positivo também é importante, como que o mundo pode se unir em prol de pessoas que estão passando por uma situação nesse momento, né? Sem dúvida, Silvana, muito obrigada pela sua participação. Uma excelente noite para você. Obrigada.